Olá a todos, uma alegria a companhia de todos vocês para o Evangelho do dia, nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro. Vamos ao texto de hoje que Deus preparou para nós e que está em Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Que seja muito proveitoso o que hoje vamos refletir, o que vamos rezar depois na leitura orante. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como temos feito até aqui, prosseguiremos neste tempo litúrgico do Advento, fazendo a relação entre a primeira leitura com o Evangelho, a fim de vermos neste o cumprimento das promessas que o Senhor havia feito ao seu povo no Antigo Testamento. Na leitura de Isaías 35, versículos de 1 a 10, que é a primeira leitura de hoje, que todos deveriam ler também quando forem fazer a leitura orante de hoje, nós vemos as maravilhosas promessas do Senhor a respeito dos tempos messiânicos, ou seja, quando o Messias chegasse. Tal palavra é de pura consolação, chamando a todos a criar ânimo, a não ter medo, pois com a chegada do enviado do Senhor viriam novos tempos, pois ele, o Goel, palavra que na língua hebraica quer dizer o vingador, ele faria justiça ao seu povo. Mas que justiça fará ele? Não é a que os homens esperam, que estão acostumados, pois essa justiça não está ligada a nenhum tipo de vingança em relação aos inimigos, mas verdadeira libertação da humanidade de todo o poder que oprime, seja por meio de doenças, pobrezas, misérias e pecados. A força do mal será então vencida na sua origem, na sua causa, e não apenas nos seus efeitos. O Evangelho de hoje relata claramente que é em Jesus que tudo isso se dará. O episódio da cura do paralítico, de modo como se deu, revela bem tudo isso. Vemos que Jesus, contrariando as expectativas iniciais tanto do paralítico quanto daqueles que o trouxeram, não lhe cura de imediato a paralisia das pernas, mas vai na raiz de todo tipo de paralisia com que a humanidade que a humanidade não tenha vida plena, a vida desejada por Deus para ela. Que raiz é essa? O pecado. Ele, Jesus, que tudo sabe, ele percebia que muito mais grave que a situação da deficiência física daquele homem era a sua deficiência causada pelo pecado, raiz de todo o mal. De nada adiantaria curar-lhe as pernas e deixá-lo refém de sua situação pecaminosa, pois curado fisicamente, ele estaria ainda à mercê da escravidão dos seus males espirituais. A multidão então fica maravilhada que um poder como este tenha sido dado aos homens, pois veio o homem Jesus
perdoando os pecados daquele paralítico e confirmando que ele tinha poder para isso, para fazer isso, perdoar pecados, quando lhe cura da paralisia das pernas. Sim, meus irmãos, a partir de Jesus, do Messias que veio libertar a humanidade, podemos confirmar as promessas profetizadas por Isaías. Em Cristo, Deus criou um caminho que se chama Estrada Santa, pela qual a humanidade fraca, débil e incapaz de se salvar por si mesma poderá passar, livrando-se das escravidões, dos seus condicionamentos, dos pecados que pareciam impossíveis, tais escravidões de serem vencidas. A partir da vinda de Jesus, no Natal de quase 2000 anos atrás, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, que não nos abandonou em nossos pecados, nas paralisias que merecíamos por eles, paralisias em relação à esperança da salvação, em relação ao amor verdadeiro, à felicidade plena. Os que o Senhor salvou voltarão para casa, disse essa leitura. Sim, nós podemos cantar esta vitória, a vitória de, por Jesus, podermos voltar para a casa do nosso Pai do céu, cantando louvores com infinita alegria brilhando em nossos rostos, como afirma esta mesma leitura. Não mais o domínio da tristeza, o império do pranto, da morte, mas a alegria, o contentamento, como bem profetizou Isaías hoje. Eis aí, irmãos e irmãs, o que é o Natal que estamos nos preparando para celebrar. Encontro de salvação, de perdão dos pecados em Jesus. A alegria começa no Natal, que vai se dar plenamente na cruz e na ressurreição teve início ali. Foi dado aos homens a capacidade do perdão dos pecados em Jesus e continuado por meio da sua igreja. Um encontro de salvação e de verdadeira alegria, onde nós escutamos Deus nos dizer: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos vacilantes, pois em meu Filho eu os vim curar de toda a paralisia. Uma boa leitura orante para você mais tarde. Não deixe de ler os textos maravilhosos de hoje de forma orante. Deus abençoe sua oração. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.